Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana, filha dele, que traz sempre para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu compartilho com você hoje uma reflexão muito breve sobre o texto que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Um texto muito conhecido, onde Jesus vai pela primeira vez multiplicar alimento para alimentar o suficiente de pessoas que tinha ao redor dele, mas essa comida vai ainda sobrar. E ele começa essa multiplicação com 5 pães, 2 peixes, para mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. E o que é interessante, essa história ela nos apresenta muitas informações para agregar na nossa vida. Mas o que eu quero destacar aqui é em que mãos esse alimento passou a ser mais do que o suficiente. Aquele alimento foi levado por uma outra pessoa que não Jesus. E enquanto estava nas mãos dessa pessoa que levou, era algo insuficiente. Não dava conta. Podia matar a fome talvez de 2 pessoas ali no máximo. Mas estamos falando de mais de 5.000 pessoas que precisavam comer. Mas quando esse alimento ele passa para as mãos de Jesus, é que a grande coisa acontece. Quando passa para as mãos de Jesus, aquele item, aquele elemento que antes era insuficiente, nas mãos dele, acaba se tornando mais do que o necessário. Isso acontece na nossa vida de muitas maneiras, não apenas através de comida, por assim dizer, mas através de todos os recursos que venham às nossas mãos. O próprio dinheiro. Muitas vezes nós até tentamos administrar com sabedoria, com a inteligência, com o conhecimento que nós adquirimos. Muitas vezes nós falhamos. Às vezes tentamos investir, às vezes simplesmente tentamos guardar para ir multiplicando, para ir, melhor dizendo, somatizando aquele valor, uma espécie de cofrinho, ou você aplica em algum tipo de rendimento, mas você não consegue alcançar o seu objetivo. Ou porque apareceu um imprevisto, você teve que dispor daquele dinheiro antes da hora. De alguma maneira, nas suas mãos não está funcionando. Não está da maneira que você precisa que aconteça. E aí, quando você passa essa demanda para as mãos de Jesus, aí você vê as coisas tomando forma, as coisas acontecendo. É o mesmo elemento que antes estava em tuas mãos, mas não estava desenvolvendo. Não era o suficiente. E você passa para as mãos dele e aí a coisa começa a acontecer. Era o mesmo alimento, eram os mesmos pães, eram os mesmos peixes, era a mesma providência, mas os resultados foram diferentes porque eles estavam em mãos diferentes. Quando estava nas mãos da pessoa que levou, não era suficiente. Isso aqui não é quase nada. Mas quando passou para as mãos de Jesus, se tornou mais do que o suficiente. E eu digo mais do que o suficiente, porque lá no final desse texto, nós vamos ter a informação de que depois que o povo come, sobra comida. E eles pegam essa sobra de comida para não desperdiçar, elas ainda estavam boas para consumo, eles vão guardar essa comida que sobrou. E no final de recolher aquelas sobras, eles vão totalizar 12 cestos cheios. Então veja que aquele alimento na mão de Jesus, ele foi mais do que o necessário, porque as pessoas comeram até saciar e a comida sobrou. E curiosamente o número exato de discípulos de Jesus ali, 12 cestos, o que
pode também nos levar a uma outra reflexão de que quando nós estamos a serviço do reino de Deus, quando nós estamos a serviço do Senhor, nós não precisamos nos preocupar em furar a fila, em comer antes dos outros, vai que não sobra para mim. Deus sempre vai contar a parte dos seus servos. Eles primeiro serviram, eles primeiro estavam ali à disposição. Primeiro era importante dar o exemplo, alimentar o povo. Mas no final sobrou uma quantidade de cestos relativa à quantidade de discípulos que Jesus tinha ali com ele. Então isso me dá um aprendizado, que aquilo que é bom a gente aprende, a gente deve passar adiante. Por isso eu compartilho aqui muitas coisas que Deus tem me ensinado. Então isso me faz compreender que serviço a Deus nunca pode ser enxergado por nós como um prejuízo. É claro que nós temos muitas lutas, muitos desafios servindo a Deus, mas prejuízo não. Prejuízo não. Porque o Senhor, Ele guarda a nossa parte. A Bíblia, eu acho curioso porque ela nos traz, às vezes de maneira muito discreta, algumas informações que enriquecem o texto, aumentam a nossa interpretação e conhecimento daquela história ali relatada. E a Bíblia ela precisa ser estudada com calma, não pode ser lida com pressa, como qualquer outro livro. A gente precisa sempre pedir a Deus que Ele nos dê a orientação para que a gente possa interpretar a Bíblia da maneira correta. Então, no final, vão sobrar uma quantidade de cestos equivalente à quantidade de discípulos de Jesus. É como se, né? Não estou botando palavras na boca de Jesus, mas é como se, entre aspas, Jesus dissesse para os seus discípulos: agora que vocês já trabalharam, serviram ao povo, então agora se sirvam, porque tem um cesto para cada um de vocês. E esse texto eu quero deixar essas duas reflexões. A primeira é de que quando os nossos recursos estão em nossas mãos, sob nossa tutela, e nós tentamos fazer daqueles recursos ser o suficiente, muitas vezes nós vamos falhar, e não às vezes por falta de empenho, de dedicação nossa. Às vezes simplesmente porque aquele recurso que está em nossas mãos requer que ele esteja nas mãos certas. Porque nas nossas mãos, aquilo que estava ao nosso alcance, nós já fizemos e não conseguimos evoluir aquela situação. Mas quando nós passamos os nossos recursos para as mãos de Cristo, aí sim, nas mãos dele, o que não prosperou na minha mão vai prosperar. O que não evoluiu na minha mão, na mão de Cristo, vai evoluir. Aquilo que nas minhas mãos era insuficiente, nas mãos de Jesus serão mais do que o suficiente. E a segunda reflexão que eu deixo aqui é o fato de que servir ao reino de Deus, servir nas coisas do Senhor, não é prejuízo. Pode ser desafiador, pode custar até mesmo a nossa vida, mas não é um prejuízo. Prejuízo é aquele dano que você sofre, que você não recebe nada de bom em troca. Você ficou no prejuízo. E nós não ficamos no prejuízo com Jesus. Podemos passar a luta que for, mas nós recebemos uma herança, um bem, um galardão que é acima de tudo o que nós sofremos por causa do nome de Jesus. Então, no final, que você serve no reino de Deus, tenha certeza que você vai receber o cesto cheio também, porque o Senhor não vai se esquecer da sua parte. Vale a pena pôr os seus recursos na mão de Jesus para que Ele faça prosperar o que você não consegue, e vale a pena trabalhar no reino de Deus, sabendo que você não vai ficar no prejuízo. O Senhor vai guardar a sua parte e vai entregar um cesto cheio para você. Que
Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Acompanhe aqui o nosso canal no YouTube, Chayana Filha dele. Se inscreve e que Deus, se Deus permitir, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.